Olá, seja muito, mas muito bem-vindo aqui mais uma vez. Que Deus seja com você e com cada um de nós, onde estamos, por meio de Cristo Jesus, usando sua obra perfeita, que é a palavra dele, por meio do seu Espírito em cada coração. Então nós vamos aqui meditar no Salmo de número 2, e tem muita coisa interessante para a gente observar aqui, que foi escrito provavelmente pelo rei Davi, em uma situação de celebração, em uma data comemorativa em relação à coroação real dele, mas também tem muito a ver com os nossos dias, e eu quero aqui junto com vocês tirar algumas lições em nome de Jesus Cristo. Vamos ler o texto então? Salmo capítulo 2 diz o seguinte: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até aqui essa leitura. Pai, eu quero pedir a sua graça, a sua misericórdia sobre nós. Espírito Santo, o Senhor está presente aqui comigo, e o Senhor está presente com cada uma dessas pessoas que estão agora nos acompanhando, onde elas estão, a despeito da distância e da sua localidade. Seja com todos nós por meio do seu Espírito e fala aos nossos corações por meio de Cristo. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu já disse, esse salmo é uma autoria do rei Davi. Ele escreveu ele para comemorar um dos seus aniversários de coroação real. E ele separa esse salmo aqui em 5 partes. A primeira parte desse salmo, ele fala do plano de conspiração por parte dos reis da terra, do versículo 1 até o versículo 3. E ele inicia dizendo o seguinte: porque se enfurecem, ó gentios. E gentios aqui nesse texto, ele se refere às nações politeístas, aquelas nações que servem a vários deuses, que têm para si várias saídas ou várias coisas para se recorrer para livrarem a si mesmas, ou até aquelas pessoas ou nações que se consideram pagãs. Todos que acreditam e precisam de algo que vá além da fé no onipotente Deus,
esse tal não deixe de ser também um politeísta. Isso é muito importante a gente lembrar, mesmo que disfarçadamente. Para essa pessoa, as Escrituras Sagradas não é sua única fonte e regra de fé e prática, mesmo que suas palavras assim afirmam. É muito simples e comum ouvirmos por aí as pessoas dizer: Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a minha parte aqui? Eu tenho que me apegar a mais o quê? Além de Deus. Deus é a nossa saída. Deus é o nosso socorro. Deus é o nosso alívio. Deus é a nossa proteção. Deus é o nosso Senhor. Ele é soberano. Por que se enfurecer? Ontem eu ouvi uma frase a qual dizia o seguinte: a mudança está aí. Mudança pela tecnologia e pela criatividade humana. E ela está a pleno vapor. Olha só, a mudança está aí. Mudança pela tecnologia e pela criatividade humana, e ela está em pleno vapor. Onde está Deus nessa frase? Verdade é que a mudança está aí. Mas para nós que defendemos a fé evangélica, a fé em Cristo Jesus, precisamos saber que ela tem um propósito, ela tem uma razão, ela nos mostra algo, ela nos direciona. A todos nós há um propósito em comum. Essa frase, ela expressa perfeitamente o que os 3 primeiros versículos desse salmo eles descrevem. No fundo, percebemos que o homem está se afastando a cada dia de Deus. Percebemos que as pessoas estão procurando em si mesmas, estão procurando nas coisas e nas circunstâncias as saídas para elas. Cristo é a nossa saída é para cima. E todos esses sinais, eu já venho há algum tempo falando sobre isso, todos os sinais que nos acompanham, agora o coronavírus e tantas outras coisas que estão envolvidas nisso, morte, fome, ódio, partido, tudo isso só mostra o que o Senhor Jesus Cristo ele descreveu, ele disse, e o apóstolo Mateus registrou no seu evangelho. Que o apóstolo Paulo confirma em várias cartas em relação aos sinais dos últimos dias. É importante nós analisarmos isso. E o salmista Davi aqui no capítulo 2, ele já fala sobre isso no Salmo. No versículo 2 aqui desse capítulo, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Eles dizem: vamos romper os acordos constituídos e que estão costurados à nossa lei, e nos livraremos da sua autoridade sobre nós. Isso nada mais significa, meus queridos, tanto naqueles dias, e em especial agora nos nossos dias, nós podemos trazer isso como se fosse ontem. Davi escrevendo: os governos e as pessoas em geral, elas estão a arriscar Deus e suas práticas e suas crenças. Essa é a primeira parte. A segunda parte desse salmo está a partir do versículo 4 e 5. Aqui, em resumo, ele fala da reação do Todo-Poderoso em, de certo modo, não poder ser expulso do controle da humanidade pelo simples fato do ser humano conspirar contra ele. Isso é um resumo básico.
Não é porque o ser humano conspira contra Deus, contra o seu ungido Jesus Cristo, contra o Espírito, contra a ação de Deus, contra a igreja do Senhor, que Deus vai ser destronado. Deus não sofre impeachment. Não tem como empichar Deus. Como? Ele é soberano. O texto afirma o seguinte, que Deus acha graça, que Deus ridiculariza da atitude pobre e miserável que o ser humano tem de afastar-se dele. Deus acha graça, ri-se o Senhor, diz o texto. E mais, Deus entrega o ser humano ao léu da sorte para colher as consequências das atitudes e decisões tomadas para falar com o próprio ser humano e os deixa experimentar da amargura da vida para confundi-los e perturbar suas convicções. Compreender essa realidade nos faz discernir o tempo e as circunstâncias em que estamos vivendo. Parece que é hoje isso aqui. Parece que foi escrito agora isso aqui. Mas como explicar isso parecendo tão real? Fato é, meus queridos, que a Escritura ela é viva. Ela não tem como atualizá-la, porque ela é atual em todo o tempo. A Escritura é. Ela não foi e não será. Ela é em todo o tempo. Ela é presente, ela vive, ela tem poder. E ela foi estabelecida, escrita da parte de Deus por meio de homens para fortalecer o ser humano em todo o tempo, para trazer informações para o ser humano em todo o tempo, para ajudar o ser humano em todo o tempo. É importante saber que a onipotência divina não teme as ameaças humanas, quer seja por guerras, quer seja por rebelião, quer seja por partido, quer seja pelo que for. A onipotência divina não tem essas ameaças. O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder, diz a Escritura. É isso que o Salmo está afirmando aqui, Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Essa é a parte que nós resumimos aqui. Agora vem a terceira parte desse salmo, que é a partir do versículo 6 aqui. O salmo diz, basicamente assim, em resumo, Deus constituiu para si um rei. Ele começa dizendo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Aqui nada mais, nada menos, o salmista está falando da pessoa de Cristo Jesus. Jesus é esse rei que foi constituído por Deus. E é esse Jesus que proclama os decretos de Deus à humanidade em todo o tempo todo pelo Espírito. Por isso, ele afirma no Evangelho de João registra isso no capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus constituiu Jesus como rei sobre todas as nações. E Ele é o caminho de Deus para mim e para você. Ele é a verdade de Deus para mim e a você. Ele é a vida de Deus para mim e a você. E ninguém chega a Deus senão pelo Senhor Jesus Cristo. A Ele Deus disse, te darei as nações por herança e a extremidade da terra por sua possessão. É a Ele, é a Jesus que Deus disse isso. E esse mesmo Jesus disse aos seus discípulos, um pouco antes da sua assunção, um pouco antes dele ser elevado aos céus, no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18,
que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Se toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra, sobra que autoridade para os governos terrestres, para os governos que estão sobre as nações. Meus queridos, em Jesus está a autoridade sobre todas as coisas. Sabe o que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 1, a partir do versículo 15? Que esse Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, diz a Escritura. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Nele tudo se mantém. E é somente por meio dele que as coisas permanecem de pé. E Davi sabia disso. Davi tinha essa convicção. É em Jesus que concentra todo o poder e autoridade, meus queridos. Quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos nos sentir aliviados, menos temerosos, mais confiantes, menos pressionados, menos ansiosos, menos angustiados. Quando olhamos para Jesus, conseguimos encontrar saídas, conseguimos encontrar alívio. Quer ficar em paz e seguro em meio a essa pandemia ou em qualquer outra circunstância delicada da vida? Porque tudo passa. Daqui a um tempo a pandemia também vai passar, as vacinas já estão chegando, daqui a um tempo as pessoas vão se imunizar e vai passar isso. Mas virão outras circunstâncias. Quer ficar em paz e seguro? Agarre aos valores de Cristo e agregue esses valores aos seus valores. E se necessário for, faça substituições. Possa ser que muitas coisas que nós valorizamos não merecem que as valorizemos. Se você identificar isso, substitua pelos valores que Cristo oferece para mim e para você. E em quarto lugar, a quarta parte desse salmo aqui está a partir do versículo 10. E ela fala da advertência e conselho de Deus, direcionada à ignorância e loucura humana. Qual é a advertência, qual é o conselho que Deus dá à ignorância e loucura humana aqui no texto, a partir do versículo 10? Vou parafrasear aqui em algumas palavras. Em parte ele diz assim, ó reis e juízes da terra, sejam prudentes, aceitem a advertência, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se com tremor. O Senhor está a chamar os reis e juízes da terra para uma vida de prudência. Sejam prudentes. Aceitem a advertência, diz o texto. Sirvam ao Senhor com temor, com devido respeito. Sirvam a Ele, se renda a Ele. Se renda a Jesus como a salvação de Deus para você, como a saída de Deus para você. E alegre-se nele com tremor. Que venha a ser isso, alegrar-se no Senhor com tremor. Tremor está ligado à capacidade e poder de realização. Então, se o texto está pedindo para a gente alegrar nele com tremor, o texto está nos convidando a se alegrar no Senhor, sabendo que Ele tem poder para fazer e realizar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
Isso é motivo de nos alegrarmos nele. Ele tem e mantém o controle de todas as coisas. Se ele tem todo o poder, se ele pode realizar todas as coisas, então é para nós nos alegrarmos nisto. Ele tem na palma da sua mão o controle de todas as coisas, apesar de estarmos, de certo modo, em quarentena, afastados uns dos outros. Ele mantém. Ele não perdeu o controle. E o texto continua: beijai o filho. Beijai o filho. Esse conselho está ligado à prática dos antigos. Aqui, vamos pegar o contexto desse salmo aqui. Nesse período era comum que se beijavam a mão dos reis para demonstrar aos reis o devido respeito, reconhecimento, domínio e poder que eles tinham. Era comum que se beijava a mão dos reis. E aí vem Davi aqui no versículo 12 e diz: beijai o filho. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, reverencie o Filho de Deus. Reverencie ele. Porque a irreverência real, no mundo antigo, meus queridos, era passível de punição. E na maioria das vezes, com a morte do irreverente. Agora vamos ver o que é que o texto diz. O salmista afirma: beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Está dizendo aqui que o filho não vai se levantar contra, mas só de não ter o filho como soberano, vamos perecer. Todo aquele que não tem o Filho de Deus como soberano, todo aquele que é irreverente, incontinente, uma hora dessas ele vai perecer. E o convite é: reverencie o filho, beijai o filho. Podemos afirmar que uma das principais causas de tantas derrotas ao nosso redor pode estar ligada à falta de reverência e temor da parte do ser humano em relação a Deus. Com certeza. Isso é fato. Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 7, afirma o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha só o conselho: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, é isso que o homem vai ceifar. Se você, ou eu, ou qualquer pessoa semeia para a própria carne, semeia para si mesmo, ajunta para si mesmo, pensa em si mesmo, ele vai colher apenas corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, o que se volta para Deus, o que agrega os valores de Deus à sua vida, aquele que substitui os valores que tem e que ele percebe que os valores de Deus são melhores, aquele que faz essa substituição, aquele que se rende, assim como Davi olha para as nações e se rende a Cristo no aniversário de coroação real e escreve esse salmo, esse colherá a vida eterna. Essa é a promessa. E por fim, a última parte, ela fala da oferta de Deus em relação à fidelidade humana. Bem-aventurados são os que em Deus se refugiam, diz o texto. Bem-aventurados são os que em Deus se refugiam. Vamos procurar alguns significados para essa palavra de bem-aventurado. Bem-aventurado também significa feliz.
também significa de maior sucesso, também significa protegido, abençoado, próspero, entre tantas outras bênçãos, entre tantos outros significados. Ou seja, feliz, de maior sucesso, próspero, abençoado, protegidos são todos os que em Deus se refugiam. Tais pessoas desfrutam de todas as bênçãos do alto, porque elas se rendem às promessas de Deus, elas se rendem à palavra fiel e verdadeira, que é digna de toda aceitação. Ela compreende que é nas Escrituras que ela vai encontrar não somente o alimento para a sua alma, mas a direção certa para a sua vida. Sabe que o salmista Davi descreve no Salmo de número 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, que ela é luz para os nossos caminhos. Olha só, ela nos abençoa hoje e ela nos direciona para o caminho certo, sem que venhamos vacilar, se nela confiarmos e depositarmos nossa confiança nela, e estudarmos e descobrir nas Escrituras os planos, os propósitos, os conselhos de Deus. De que lado nos encontramos nesse momento? Dos reis da terra, representado por aqueles que decidiram viver por conta e risco de suas próprias escolhas? Ou nós estamos ao lado do Rei Eterno, representado por Davi e por aqueles que permanecem fiéis aos seus princípios e palavra fiel, mesmo em meio à disciplina? De que lado nos encontramos hoje? Não tem um meio termo. Não tem como ficar neutro. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro. Onde está a nossa esperança? Onde está a nossa confiança? Em quem depositar? Ou onde estamos depositando? Buscai o Senhor e vivei. Esse é o conselho do nosso Deus. Buscai o Senhor e vivei. Davi aqui aparentemente está meio sozinho diante dos reis da terra. Mas esse mesmo Davi, ao escrever o Salmo 91, que muitos deixam suas Bíblias abertas em sua casa nesse Salmo, ele diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sabe por que ele diz isso? Porque ele está certo de que Deus é por ele, porque ele tem depositado a confiança dele no Senhor, nas promessas do Senhor, sabendo que elas são fiéis e dignas de toda aceitação. Ele tem a palavra de Deus como única fonte e regra de fé e prática. Davi tem. Ele nos aconselha a nos voltarmos para Deus, a nos voltarmos para o Senhor. Esse é o convite dessa noite. E se você quiser e puder, medite nesse salmo de novo. Observe cada ponto que nós falamos sobre ele aqui. Tome uma decisão, tire suas conclusões. Pense um pouco em que posição você está e de que lado você se encontra. Não seja politeísta, meu querido. Não confie em Deus e em mais outras coisas. Confie apenas em Deus. Porque se a vacina vier e funcionar, é porque Deus deu. É verdade. O Senhor é o Rei da Terra.